Olá amigos da Equipe Trader e da HR Investimentos, meu nome é Hamilton Ribas, agente autônomo de investimentos credenciado pela CVM, filiado à corretora Rico. Nesse vídeo nós vamos tratar da ferramenta FlexScan, uma ferramenta que você encontra no seu home broker da nossa corretora Rico. É só você acessar o menu Ferramentas, FlexScan. A ferramenta é essencial para você que quer ser um trader de sucesso no mercado de opções, então ela é voltada estritamente a quem opera opções. Nós vamos tratar de 5 operações, lembrando que ela possui uma infinidade de operações que você pode realizar, simular todos os cenários de lucro e prejuízo nos mercados de opções. No vídeo nós vamos falar de 5 especificamente, que seria trava de baixa, trava de alta, venda coberta de opções ou financiamento, borboleta e mesa, ou também chamada de Condor, ok? A ferramenta FlexScan é fornecida pela empresa InvestFlex, então é ela que patrocina a ferramenta FlexScan. Tenham todos uma ótima aula. Bem-vindo ao FlexScan, a ferramenta que auxilia o investidor a identificar oportunidades de investimento nos diferentes cenários de mercado. Neste curso, abordaremos os aspectos básicos das estratégias de compra de Condor, compra de borboleta, trava de alta, trava de baixa e venda coberta, ou financiamento. A compra de Condor, ou Long Call Condor, é uma estratégia de 4 posições envolvendo calls, sendo 2 compradas e 2 vendidas, todas com o mesmo tamanho de lote e a mesma data de vencimento, mas com strikes diferentes, como podemos ver nessa figura. A compra de Condor é considerada uma estratégia-alvo, carregamento de posição, e é indicada para o mercado neutro, baixa volatilidade, no qual o investidor acredita que o preço do ativo do objeto, na data de vencimento das opções, vai estar num determinado intervalo de preços. Vamos ver esta estratégia na prática com o uso do FlexScan. No menu inicial do FlexScan, clique em Condor. O software irá buscar as estratégias desse tipo com os preços atuais de mercado, filtrando as de perfil de risco e retorno mais adequado. O resultado da busca pode ser classificado por qualquer uma dessas colunas, como por exemplo, ativo, custos e probabilidade de lucro. Assim, o investidor pode comparar as estratégias e escolher a mais adequada para a sua necessidade de investimento. Neste curso, vamos analisar essa estratégia como exemplo. Mantendo o cursor sobre a coluna Posições, podemos ver que esta é composta pela compra de 500 vale F36 ao preço de R$ 4,45, pela venda de 500 vale F38 a R$ 2,66, pela venda de 500 vale F40 a R$ 1,46 e pela compra de 500 vale F42 pelo valor de 57 centavos e seus respectivos preços de exercício. Voltando à visualização do gráfico da estratégia, podemos observar que esta estratégia apresenta um fator de lucro máximo no topo e perda máxima nas áreas das asas do Condor. Geralmente, os Condors são montados com débito em nossa conta corrente. Neste exemplo, o custo para montar o Condor é de R$ 450. O lucro máximo dessa estratégia, que é de R$ 550, será obtido na data de vencimento caso o preço da Vale 5 esteja entre R$ 38,00 e R$ 39,64, preço de exercício das opções vendidas. A perda máxima dessa estratégia é limitada ao custo de montagem e acontece na data de vencimento, caso o preço do ativo objeto seja menor do que o preço de exercício da opção comprada de strike mais baixo, ou maior do que o preço de exercício da outra opção comprada. Neste exemplo, a perda máxima acontece deste ponto para a esquerda e deste ponto para a direita. Os Condors têm 2 pontos de equilíbrio, como podemos observar neste exemplo. O primeiro é atingido no vencimento das opções, neste ponto, e o segundo fica neste outro ponto aproximadamente. Nos pontos de equilíbrio, nem se perde e nem se ganha. Na tabela de resultados, podemos visualizar de forma numérica os valores de resultado para essa estratégia para qualquer preço ou para cada uma de suas posições em função da variação do preço do ativo objeto na data de vencimento das opções da estratégia. Podemos visualizar que abaixo de R$ 36,90 temos a nossa área de perda, limitada aos R$ 450 que pagamos para montar essa operação.
Temos lucro de R$ 550, que é o nosso lucro máximo, na faixa entre R$ 38,00 e R$ 39,64. E temos também uma área de perda, acima de R$ 40,74, que também é limitada ao custo da operação. Normalmente, montamos uma estratégia para ser encerrada no dia do vencimento. Entretanto, ela pode ser encerrada antes disso, caso o investidor decida que o lucro obtido até determinado momento já é interessante para ser realizado ou para minimizar perdas, caso o movimento do mercado seja desfavorável à sua estratégia. Para encerrar uma estratégia, o investidor deve comprar as opções vendidas e vender as opções compradas na mesma quantidade. Neste caso, o resultado da estratégia é calculado pela diferença entre o valor recebido pelo encerramento e o valor pago para entrar na estratégia. Vejamos agora a simulação de 2 cenários de encerramento antecipado com o uso do FlexCam. Tomando como base este Condor, montado para o vencimento em 19 de julho pela compra de 700 opções PetroG 28, venda de 700 opções PetroG 30, venda de 700 opções PetroG 32 e compra de 700 PetroG 34, vamos supor que em 29 de junho o preço do ativo objeto atinja R$ 30. Neste cenário, o investidor, apesar de não obter o lucro máximo possível, pode preferir realizar o lucro de R$ 130 a arriscar que o mercado se mova adversamente até o vencimento das opções. E para fazer isso, ele deve encerrar a estratégia, vendendo 700 PetroG 28, comprando 700 PetroG 30, comprando 700 PetroG 32 e vendendo 700 PetroG 34. Aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que o preço do ativo objeto atinja R$ 27,50. Neste cenário, o investidor pode preferir encerrar a operação com um prejuízo de R$ 203, a arriscar se expor à perda máxima de R$ 644 no vencimento. Recapitulando, as compras de Condor são estratégias que buscam intervalos de preços e são utilizadas para cenários de mercado parado. A compra de borboleta ou Long Call Butterfly é uma estratégia de 3 posições: compra de um lote de call, venda de 2 lotes de call no strike superior e compra de outro lote de call no strike maior que o anterior, todas com a mesma data de vencimento. A compra de borboleta é considerada uma estratégia-alvo e é indicada para o mercado neutro quando o investidor acredita que na data de vencimento das opções, o preço do ativo objeto vai ficar próximo a um determinado valor. As borboletas de compra podem ser montadas dentro do dinheiro quando o seu alvo no vencimento é um preço menor do que o preço atual do ativo objeto, no dinheiro quando o alvo está próximo do preço atual do ativo objeto e fora do dinheiro quando o alvo está acima do preço atual do ativo objeto. Vamos ver essa estratégia na prática com o uso do FlexCam. No menu inicial do FlexCam, clique em borboleta. O software irá buscar estratégias deste tipo com os preços atuais do mercado, filtrando aquelas com perfil de risco e retorno mais adequado. O resultado da busca pode ser classificado por qualquer uma destas colunas, como por exemplo estratégia. Assim, o investidor pode comparar as estratégias e escolher as mais adequadas às suas necessidades de investimento. Neste curso, vamos analisar esta estratégia como exemplo. Mantendo o mouse sobre a coluna Posições, podemos verificar que esta estratégia é composta por compra de 500 PetroF 28 a R$ 2,45, venda de 1.000 PetroF 30 ao preço de R$ 1,00 e compra de 500 PetroF 32 ao preço de 27 centavos. Podemos observar no gráfico da borboleta que essa estratégia apresenta lucro neste intervalo, prejuízo fora dele. Geralmente, as borboletas apresentam um custo na montagem. Neste exemplo, o custo para montar a borboleta é de R$ 360. O lucro máximo dessa estratégia pode ser obtido na data de vencimento, se o preço da Petro 4 for igual ao preço do exercício das opções vendidas. Neste exemplo, ele acontecerá em R$ 29,60 e será exatamente de R$ 640. Já a perda máxima desta estratégia ocorrerá em 2 cenários. Se o preço da Petro 4 for menor do que o preço de exercício da opção comprada de strike mais baixo ou maior que o preço do exercício da opção comprada de strike mais alto. Neste exemplo,
será R$ 360, que é exatamente o custo desta estratégia, pois a perda máxima de uma borboleta é limitada sempre a esse valor. As borboletas têm 2 pontos de equilíbrio, como podemos observar neste exemplo. Um neste ponto e outro neste ponto, aproximadamente. No ponto de equilíbrio, não perdemos e nem ganhamos. Esta estratégia pode ser visualizada de forma numérica, através da visão da tabela de resultados. Na tabela, podemos observar o resultado da estratégia e de cada uma das suas posições em função da variação do preço do ativo objeto na data de vencimento das opções desta estratégia. Para valores abaixo de R$ 28,32, temos uma área de perda limitada aos R$ 360 decorrentes do custo de montagem. Temos também um lucro máximo exatamente no strike das opções vendidas, que é de R$ 640, e prejuízo caso o preço da Petro 4 supere R$ 30,86, limitados aos R$ 360 que foram gastos para montar a estratégia. Normalmente, montamos uma estratégia para ser encerrada no dia do vencimento. Entretanto, ela pode ser encerrada antes disso, caso o investidor decida que o lucro obtido até um determinado momento já é interessante para ser realizado para minimizar perdas, caso o movimento no mercado esteja desfavorável à sua estratégia. Para encerrar uma estratégia, o investidor deve comprar as opções vendidas e vender as opções compradas na mesma quantidade. Neste caso, o resultado da estratégia é calculado pela diferença entre o valor recebido pelo encerramento e o valor pago para entrar na estratégia. Vamos ver na prática a simulação de 2 cenários de encerramento antecipado com o uso do FlexCam. Tomando como base essa borboleta, montada para o vencimento em 19 de julho, pela compra de 1.000 opções de Petro G28, venda de 2.000 opções Petro G30 e pela compra de 1.000 opções Petro G32, vamos supor que em 8 de julho o preço da Petro 4 atinja R$ 29,60. Neste cenário, o investidor, apesar de não atingir o máximo lucro possível, pode preferir realizar um lucro de R$ 360 do que arriscar que o mercado se mova adversamente até o vencimento das opções. Para fazer isso, ele deve encerrar a estratégia vendendo 1.000 Petro G28, comprando 2.000 Petro G30 e vendendo 1.000 Petro G32. Aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que o preço da Petro 4 suba até R$ 32 e a tendência continue de alta. Neste cenário, o investidor pode preferir encerrar a operação com um prejuízo de R$ 120 a arriscar a se expor à perda máxima em R$ 500. Para fazer isto, ele deve vender 1.000 Petro G28, comprar 2.000 Petro G30 e vender 1.000 Petro G32. Recapitulando, a compra de borboleta é uma estratégia que busca um alvo no vencimento e é utilizada para cenários de mercado parado com pouca volatilidade. A trava de alta, ou Bull Call Spread, é definida pela compra de uma opção e pela venda de outra opção de strike superior, sendo ambas calls e com a mesma data de vencimento. A relação entre quantidade de opções compradas e vendidas é sempre de 1 para 1, ou seja, a quantidade de opções compradas é exatamente igual à quantidade de opções vendidas. A trava de alta é uma estratégia indicada quando o investidor acredita que o mercado vai subir até a data de vencimento das opções. Vamos ver essa estratégia na prática com o uso do FlexCam. No menu inicial do FlexCam, clicamos em trava de alta. O software busca as estratégias desse tipo com preços atuais no mercado, filtrando as de perfil de risco e retorno mais adequado. Podemos classificar o resultado dessa busca por qualquer uma das colunas disponíveis, como custo, probabilidade de lucro, lucro máximo e lucro máximo percentual. O investidor pode comparar as estratégias e escolher a mais adequada para a sua necessidade de investimento. Neste curso, vamos analisar essa estratégia como exemplo. Mantendo o mouse sobre a coluna Posições, podemos perceber que essa estratégia é composta pela compra de 1.000 Petro G34 ao preço de 36 centavos e pela venda de 1.000 Petro G36 ao preço de 15 centavos. Voltando à visão do gráfico de estratégia, podemos ver que a trava de alta apresenta apenas um ponto de equilíbrio, que neste caso fica próximo a este ponto. Percebemos que essa estratégia vai gerar lucro se o preço da ação ficar acima deste preço. Da mesma forma, ela vai gerar prejuízo caso fique abaixo deste preço.
Essa estratégia sempre gera um débito em sua montagem, pois a opção que compramos é mais cara que a opção que vendemos. Para montar essa estratégia, por exemplo, vamos gerar um débito de R$ 210 em nossa conta. O lucro máximo dessa estratégia, que é R$ 1.790, é obtido até a data de vencimento, se o preço da Petro 4 for maior ou igual ao preço de exercício da opção vendida. Neste caso, R$ 35,60. Se o preço da Petro 4 for menor ou igual a R$ 33,60 na data de vencimento, a perda máxima ocorrerá e será equivalente ao custo dessa estratégia, ou seja, R$ 210. Esta estratégia pode ser vista de forma numérica, através da visão da tabela de resultados, onde podemos perceber que o resultado dessa estratégia para valores abaixo de R$ 33,81 é negativo, atingindo o limite máximo, que é de R$ 210. Para valores acima deste ponto, teremos lucro, atingindo o lucro máximo, que é de R$ 1.790. Isso ocorrerá quando o preço da ação superar os R$ 35,60. Normalmente, montamos uma estratégia para ser encerrada no dia do vencimento das opções. Entretanto, ela pode ser encerrada antes disso, caso o investidor decida que o lucro obtido até um determinado momento já é interessante para ser realizado ou para minimizar perdas, caso o movimento do mercado seja desfavorável à sua estratégia. Para encerrar uma estratégia, o investidor deve comprar as opções vendidas e vender as opções compradas na mesma quantidade. Neste caso, o resultado da estratégia é calculado pela diferença entre o valor recebido pelo encerramento e o valor pago para entrar na estratégia. Vamos ver na prática a simulação de dois cenários de encerramento antecipado com o uso do FlexCam. Tomando como base essa trava de alta montada para o vencimento de 19 de julho, pela compra de 800 opções OGX-PG 16, pela venda de 800 opções OGX-PG 17, vamos supor que em 22 de junho o preço da OGX-P3 suba para R$ 17,50. Nesse cenário, o investidor, apesar de não atingir o máximo lucro possível, pode preferir realizar o lucro de R$ 152 a arriscar que o mercado se mova adversamente até o vencimento das opções. E para fazer isso, o investidor encerra a estratégia vendendo 800 OGX-PG 16 e comprando 800 OGX-PG 17. Aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que o preço da OGX-P3 caia até R$ 15,50 e que o mercado continue com a tendência de baixa. Nesse cenário, o investidor pode preferir encerrar a operação com um prejuízo de R$ 176 do que arriscar se expor a uma perda máxima de R$ 408. Para encerrar essa estratégia, o investidor deve vender 800 OGX-PG 16 e comprar 800 OGX-PG 17. Recapitulando, as travas de alta são utilizadas para cenários de alta de mercado, onde estima-se que o preço do ativo objeto subirá até a data de vencimento das opções. A trava de baixa, o Bear Call Spread, é definida pela venda de uma opção e pela compra de uma outra opção de strike superior, tendo ambas a mesma data de vencimento. A relação entre quantidades de opções compradas e vendidas é sempre 1:1, ou seja, a quantidade de opções compradas é exatamente igual à quantidade de opções vendidas. A trava de baixa é uma estratégia que proporciona ganhos com cenários de queda de mercado até a data de vencimento das opções e tem um risco limitado à quantidade investida para montar a estratégia. Vamos ver essa estratégia na prática com o uso do FlexCam. No menu inicial do FlexCam, clique em Trava de Baixa. Assim, o software irá buscar as estratégias deste tipo com os preços atuais de mercado, filtrando-as de perfil de risco e retorno mais adequado. O resultado da busca pode ser classificado por qualquer uma dessas colunas, como, por exemplo, lucro máximo. Assim, o investidor pode comparar as estratégias e escolher a mais adequada para as suas necessidades de investimento. Neste curso, vamos analisar esta estratégia como exemplo. Mantendo o mouse sobre a coluna Posições, podemos verificar que essa estratégia é composta pela venda de 1.000 opções Petro F26 ao preço de R$ 4,40 e compra de 1.000 opções da Petro F28 ao preço de R$ 2,55.
Na visão do gráfico de estratégia, podemos ver que a curva da trava de baixa tem como principal característica um lucro em cenário de baixa de mercado. Como podemos ver, esta estratégia apresenta apenas um ponto de equilíbrio, 27,45. Neste ponto, o investidor não possui nem lucro nem prejuízo no dia do vencimento. Essa estratégia gera um crédito em nossa conta, pois sempre envolve a venda de uma opção mais cara do que a opção comprada. O valor recebido corresponde ao máximo lucro que essa estratégia pode gerar. Nesse caso, seria R$ 1.850. Nesta estratégia, ele irá acontecer se na data de vencimento o preço da Petro 4 for menor ou igual ao strike da opção vendida, que é R$ 25,60. Importante observar que essa estratégia chama margem, ou seja, exige que o investidor possua garantias para cobrir possíveis perdas. As perdas nessa estratégia são limitadas à diferença entre o strike da opção comprada e da opção vendida, multiplicada pelo número de opções operadas, e este será o valor de margem aproximadamente. A perda máxima nesse exemplo ocorre se o valor da Petro 4 for maior ou igual a R$ 27,60 na data de vencimento. Essa estratégia pode ser visualizada de forma numérica através da visão da tabela de resultados, e é possível observar que para valores abaixo de R$ 27,45 temos lucro. O lucro máximo, no caso de R$ 1.850, ocorre para valores abaixo de R$ 25,60. Temos prejuízo para valores superiores ao ponto de equilíbrio, sendo este limitado a R$ 150 quando o preço da ação superar R$ 27,60. Normalmente, montamos uma estratégia para ser encerrada no dia do vencimento. Entretanto, ela pode ser encerrada antes disso, caso o investidor decida que o lucro obtido até um determinado momento é interessante para ser realizado, ou para minimizar perdas, caso o movimento do mercado seja desfavorável à sua estratégia. Para encerrar a estratégia, o investidor deve comprar as opções vendidas e vender as opções compradas na mesma quantidade. Neste caso, o resultado da estratégia é calculado pela diferença entre o valor recebido pelo encerramento e o valor pago para entrar na estratégia. Vamos ver na prática a simulação de dois cenários de encerramento antecipado com o uso do FlexCam. Tomando como base essa trava de baixa montada para o vencimento de 19 de julho de 2010, pela venda de 1.300 opções, vale G40, e pela compra de 1.300 opções, vale G42, vamos supor que em 30 de junho, o preço da Vale 5 caia para R$ 40. Nesse cenário, o investidor, apesar de não atingir o máximo lucro possível, pode preferir realizar o lucro de R$ 247 a arriscar que o mercado se mova adversamente até o vencimento das opções. E para fazer isso, o investidor encerra a estratégia comprando 1.300 Vale G40 e vendendo 1.300 Vale G42. Aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que o preço da Vale 5 suba até R$ 43 e que o mercado continue com a mesma tendência de alta. Aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que o preço da Vale G5 suba até R$ 43 e que o mercado continue com a tendência de alta. Nesse cenário, o investidor pode preferir encerrar a operação com um prejuízo de R$ 572 a arriscar se expor a uma perda máxima de R$ 1.092. Para encerrar essa estratégia, o investidor deve comprar 1.300 Vale G40 e vender 1.300 Vale G42. Recapitulando, as travas de baixa são utilizadas para cenários de baixa de mercado, onde estima-se que o preço do ativo objeto caia na data de vencimento das opções. A venda coberta, ou covered call, é definida pela venda de um lote de call e pela compra do ativo objeto em mesma quantidade. Caso o investidor possua um ativo em sua carteira, esta operação pode ser feita apenas com a venda de calls na mesma quantidade das ações em sua carteira e é chamada de financiamento. Esta estratégia é considerada de proteção e é muito utilizada tanto pelos investidores institucionais quanto pelas pessoas físicas que desejam rentabilizar as ações que possuem em sua carteira. Vamos ver essa estratégia na prática com o uso do FlexCam. No menu inicial do FlexCam, clique em Venda Coberta. O software busca as estratégias deste tipo com preços atuais do mercado, filtrando as de perfil de risco e retorno mais adequado.
O resultado da busca pode ser classificado por qualquer uma dessas colunas, como, por exemplo, probabilidade de lucro. Assim, o investidor pode comparar as estratégias e escolher a mais adequada às suas necessidades de investimento. Neste curso, analisaremos esta estratégia. Mantendo o mouse sobre a coluna Posições, podemos verificar que esta estratégia é composta pela compra de 1.000 ações da Vale 5 ao preço de R$ 41,15 e pela venda de 1.000 Vale F40 por R$ 2,06. Esta estratégia oferece uma proteção até R$ 39,09 em caso de queda do preço do ativo do objeto. Abaixo deste preço, o investidor passará a ter prejuízo. Acima deste ponto, o investidor terá lucro e obterá uma renda fixa de R$ 550, se no vencimento a ação ficar acima de R$ 39,54. Quando o investidor precisa comprar o ativo, a estratégia é montada com um débito em sua conta, que neste exemplo corresponde a R$ 39.090. Supondo que o ativo objeto já exista em sua carteira, esta estratégia é montada com um crédito em sua conta referente à venda das opções. Na venda coberta, o investidor limita os lucros que ele pode obter com a alta do ativo objeto por uma proteção do prêmio da opção vendida. Neste exemplo, caso o preço da Petro 4 suba na data do vencimento acima de R$ 39,54, a estratégia vai gerar uma renda fixa de 1,40% nos 8 dias úteis restantes para o vencimento. Esta estratégia pode ser visualizada de uma forma numérica através da tabela de resultados. Nesta tabela, podemos observar o resultado da estratégia e de cada uma de suas posições em função da variação do preço do ativo objeto na data de vencimento das opções da estratégia. Confirmamos através dos números dessa tabela que abaixo do ponto de equilíbrio, no caso R$ 39,09, existe uma área de perda, onde a estratégia não oferece mais proteção e o investidor incorre no mesmo risco da posição em ações. Acima do ponto de equilíbrio, temos a área de lucro, que se torna fixa acima do strike da opção vendida, no caso, R$ 39,64. Normalmente, montamos uma estratégia para ser encerrada no dia do vencimento. Entretanto, ela pode ser encerrada antes disso, caso o investidor decida que o lucro obtido até um determinado momento já é interessante para ser realizado ou para minimizar perdas, caso o movimento no mercado seja desfavorável à sua estratégia. Para encerrar uma estratégia, o investidor deve comprar a opção vendida e vender a ação na mesma quantidade. Neste caso, o resultado da estratégia é calculado pela diferença entre o valor recebido pelo encerramento e o valor pago para entrar na estratégia. Vejamos agora 2 cenários de encerramento antecipado com o uso do FlexCam. Tomando como base esta venda coberta montada para o vencimento do dia 21 de junho pela compra de 300 ações da Petro 4 e pela venda de 300 opções da Petro F30, vamos supor que em 17 de junho o preço da Petro 4 se mantenha no patamar de R$ 30 e que o ativo apresente uma tendência de alta. Neste cenário, o investidor pode preferir realizar o lucro de R$ 105,36 e aproveitar a alta. Para isso, o investidor deve comprar 300 opções de Petro F30 e ficar com o ativo em carteira. Aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que o preço do ativo objeto caia R$ 28,50 e a tendência continue de queda. Neste cenário, a estratégia não oferece mais proteção para a queda e o investidor pode preferir encerrar essa estratégia limitando suas perdas a R$ 175,89. Para fazer isso, ele deve vender 300 ações Petro 4 e comprar 300 opções Petro F30. Recapitulando, a venda coberta é uma estratégia que proporciona proteção limitada no caso de queda de preço do ativo objeto, em troca de retornos constantes em caso de alta dos preços do ativo objeto. Não perca tempo! Acesse agora mesmo os demais vídeos no site do InvestFlex. Você também pode conhecer a ferramenta FlexCam e outros produtos do nosso website. O FlexCam é nossa inovadora ferramenta para análise de estratégias com opções. Obrigada e bons negócios com o FlexCam! Muito bem, esse foi o vídeo que explicou sobre algumas operações com a ferramenta FlexCam.
Lembrando que você tem uma infinidade de operações que você pode realizar nessa ferramenta. Entre em contato comigo, a gente pode conversar. Temos também um curso que trata especificamente sobre o mercado de opções. É só você entrar no site da Equipe Trader, clicar lá no menu Cursos em DVD, que você encontrará esse curso. Esse curso ele vai tratar desde os primeiros aspectos, o que é uma opção, história das opções, o que é valor intrínseco, o que é valor extrínseco, os fatores que interferem no preço das opções e depois na parte prática, que vai ser operações de compra e venda seco, todas essas operações que a gente tratou também nesse vídeo e outras operações. Espero que vocês tenham gostado, avalie como positivo se vocês gostaram e entre em contato com a gente. O nosso site é hrinvestimentos.com, que está aqui embaixo o endereço, você pode conferir. O e-mail hamilton@hrinvestimentos.com e o telefone 0800 647 80. Um forte abraço e até o próximo vídeo.